Ei, Liu, você já ouviu falar em washoku? Washoku? Isso é marca de sabonete? Não leu. Washoku é o termo usado para descrever a culinária tradicional do Japão. Significa mais do que comida japonesa. Seria melhor traduzido como harmonia da comida japonesa. Harmonia? Tipo, os cozinheiros têm que cantar em coro? Hahaha. Não é bem isso, Liu. A ideia de harmonia no washoku vem do equilíbrio entre os sabores, a apresentação dos pratos e até o jeito de comer. Por exemplo, uma refeição típica japonesa tem arroz, sopa, picles e alguns pequenos pratos. Cada coisa é pensada para complementar a outra, tanto no gosto quanto na aparência. Então seria um tipo um balé dos pratos de comida? Isso mesmo. E sabe o que mais? O ashoku não é só sobre o que a gente come, mas também sobre a importância de usar ingredientes frescos e sazonais, respeitando a natureza e as tradições. Uau! Isso é muito profundo. E o arroz nasceu no Japão? Não. O arroz foi introduzido no Japão durante o período Yayoi, mais de 2000 anos atrás. Ele veio da China e da Coreia. Na verdade, muita coisa da culinária japonesa tem influência desses dois países. Ah, então o Japão copiou a China e a Coreia? Não é bem copiar Liu. É mais como aprender e adaptar. Por exemplo, o arroz se tornou a base da alimentação japonesa. E quando o budismo chegou ao Japão, por volta do século VI, as coisas mudaram de novo. Budismo é uma religião, né? Sim, com o budismo, a ideia de evitar carne ficou forte, e a culinária japonesa começou a focar mais em peixe, vegetais e coisas à base de soja, como tofu. Então é por isso que se come tanto peixe? Tipo, sushi? Isso mesmo. E o sushi é um exemplo perfeito de como a culinária japonesa evoluiu. Foi no período Edo, entre os séculos 17 e 19, que muitos dos pratos que a gente conhece hoje, como o sushi, o tempurá e o soba, foram criados ou popularizados. Esse papo já está me dando fome. Muitos dos sabores do ashoku vêm de um caldo chamado dashi, que é feito com alga e flocos de peixe seco. Isso dá o famoso gosto de umami, que é o quinto sabor além de doce, salgado, azedo e amargo. Umami? Parece o nome de algum super-herói. Lá vem o umami, salvando o gosto das comidas. Hahaha, boa Liu. Mas, na verdade, umami é o que faz a comida ter aquele gosto especial que não dá para explicar. É como se fosse um toque mágico que deixa tudo mais saboroso. Eu sei. É aquele sabor especial, né? Sim, e a culinária japonesa não ficou só no Japão. Ela se espalhou pelo mundo. Hoje, você encontra sushi, lamen e tempurá em praticamente qualquer lugar. Mas, as pessoas em outros países adaptam as receitas ao gosto local. No Brasil, é comum colocarem cream cheese no sushi, e nos Estados Unidos inventaram o sushi californiano, que leva abacate. Abacate? Sushi com guacamole, então? Algo assim. E olha só que legal, em 2013, a culinária tradicional japonesa, o ashoku, foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Isso só mostra a importância da história da culinária japonesa. Uau! Então comer sushi é tipo comer história? Exatamente. E comer o ashoku é tipo ser um guardião das tradições japonesas, né? Isso mesmo, Liu. E cada vez que você come um prato tradicional, está experimentando séculos de evolução, influências de diferentes culturas e técnicas tradicionais. Além disso, está ajudando a preservar uma cultura rica e cheia de história. É como viajar no tempo segurando um par de hashi. Então vou comer mais uma porção desse washoku só para ajudar a proteger mais a cultura. Vá em frente, Liu. Quanto mais você come, mais cultural você fica.